Vamos seguir o assunto aqui no Morning, gente. Vamos continuar na política. Eu queria perguntar para vocês, é até engraçado essa pergunta que eu vou fazer, mas eu quero saber a sua avaliação sobre a gestão de Carlos Decotelli à frente do Ministério da Educação, Zé. Pois é, ele assumiu o Ministério da Educação, fez reuniões, começou a formar equipe, despachou, adotou prioridades ali para o SISU e para o Enem, encontrou ali alguns problemas, despachou e até tinha marcado na Câmara dos Deputados para amanhã um encontro com deputados e senadores, fazer uma reunião, dar explicações. Então, ele assumiu durante os cinco dias, então ele poderá colocar no currículo ex-ministro da Educação. Ele teve uma publicação no Diário Oficial, no dia 25, né? Foi a publicação dele, mas a situação se complicou muito. Ontem eu liguei para alguns deputados ali que exaltaram a vinda dele para a esplanada dos ministérios e todos, assim, estavam decepcionados e constrangidos. Conversando comigo, a gente via que eles estavam ali, não vai dar, não vai segurar, porque há outras coisas. Alguns insinuaram, inclusive, que houve uma descoberta pelo governo de outras mentiras e de outras coisas dele que não foram reveladas ainda, né? E eu não sei exatamente o que é e se houve, mas, enfim, todo mundo desistiu do Decotelli. O que acontece é o seguinte, hoje nós estamos numa vida de transparência, então publicações assim, elas são desmentidas em seguida. E o general Heleno diz o seguinte, que cada um é responsável pelo seu currículo. É verdade, cada um é responsável pelo seu currículo. Mas o general Heleno é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e ele tinha necessariamente que checar o currículo dele e tinha necessariamente que colocar na mesa do presidente Jair Bolsonaro todas as informações sobre o Decotelli. Mas, olha, ele parecia perfeito demais. Sabe aquela namorada que você encontra lá naqueles aplicativos, é perfeitinha demais, de repente você descobre que ela acorda no meio da noite dando tiro pela casa? Então, é mais ou menos assim. Então, estava perfeitinho, era da Marinha, o presidente queria fazer um afago na Marinha, porque Marinha e Aeronáutica são militares e não estão no governo, no primeiro escalão, só o Exército. Esse ciúme está rolando, e ele tinha um currículo maravilhoso, e ele já fazia parte do governo, tudo certinho, todo mundo torceu. Mas aí não foi sustentável. O presidente Jair Bolsonaro abriu a porta de emergência e de honra para ele. Ele pediu demissão. Muito bem, Zé. E olha, vamos descrever aqui o que disse o ministro general Augusto Heleno no Twitter, né? Aos desinformados, o GSI Barrabim examinam sobre quem vai ocupar cargos no governo, antecedentes criminais, contas irregulares e pendentes, histórico de processos e vedações do controle interno. No caso de ministros, cada um é responsável pelo seu próprio currículo. Que absurdo. O que dizer disso, hein, Joel? É o Heleno tirando o corpo fora, né, gente? Mas ele pode dizer que a atribuição dele é essa ou aquela, mas pegou muito mal para o governo. Se a ABIN tivesse feito o trabalho mínimo de checar o currículo da pessoa, não teria passado por esse grande constrangimento que foram esses 5 dias do Decotelli, que vão constar com certeza no currículo dele, agora, felizmente, de forma verdadeira, né? Mas sabe que eu achei uma pena não ter dado certo, porque quando eu vi a entrevista dele no Globo, que ele deu logo quando foi anunciado, ele queria dar uma outra orientação para o MEC, né? Cumprindo as políticas públicas já contratadas da educação, restaurando o diálogo com as secretarias de educação, com o Congresso, trabalhando junto, discutir o Fundeb, que é uma prioridade essencial para a educação e que o Weintraub, o ministro anterior, não tinha feito. Então, eu achei uma grande pena essa história toda, ficou inviável, né? Ficou muito desmoralizado, não tinha como manter ele no cargo, mas eu achei uma pena, porque ele sinalizou, pelo menos, uma direção que seria positiva. Por isso mesmo eu digo, olha, eu acho que esses 5 dias do Decotelli, apesar de tudo, já foram uma gestão melhor do que a do Weintraub. E você, Adrilis? Olha, primeiro dizer que o Bolsonaro tinha razão, né? O serviço de informação dele é muito ruim. Se a ABIN não consegue nem passar um pente fino no currículo de um ministro, que dirá outras coisas. Ou seja, o Bolsonaro tinha razão naquela reunião filmada ilegalmente lá pelo STF, né? O Decotelli, a gente estava falando filosoficamente no princípio de propriedade privada, né? Ele é exatamente um falsário da propriedade privada intelectual, né? Ostentou títulos que não tinha.
Eu já acho que, em grande medida, a academia, sobretudo a academia brasileira, já tem esse vício de origem, né, de ostentar títulos acadêmicos em vez de ostentar as ideias, os princípios, o que fez, o que queria fazer o Decotelli. Ele já foi presidente do FNDE e teve uma gestão complicada lá, né? Na licitação de computadores, uma coisa meio fraudulenta, com dinheiro meio público, meio esquisito lá. Então deveria perguntar o que ele queria fazer. Eu discordo do Joel nesse princípio de gestão técnica, né? Para além de um tipo de ideopatia que realmente domina as escolas, as faculdades, as escolas públicas e privadas, que é grandemente responsável pelo fracasso da educação no Brasil. A gente já teve um princípio de educação, de técnica de gestão, né? Que foi no governo militar. Durante os 30 anos do governo militar no Brasil, a gente teve um princípio positivista, exatamente de ministros técnicos, que viu a educação, a saúde, a economia, em princípio técnico, sem nenhum tipo de ideologia. Deu no que deu. As universidades, as escolas foram aparelhadas por ativistas progressistas, viúvas hoje do Paulo Freire, que colocaram a educação entre as piores do mundo, né? Infelizmente.